Boa noite a todos, Deus abençoe todos vocês que abriram esse link, que estão aqui conosco nesta oração da noite. Eu quero abençoar a noite de segunda-feira na sua vida, sua casa, sua família. E ao mesmo tempo eu estarei trazendo momentos da reunião de ontem, a palavra de ontem. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção à palavra, à mensagem, e isso vai abençoar muito a sua vida espiritual. Até porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e a nossa fé aumenta. Aumentando nossa fé, aumenta a esperança. Aumentando a esperança, aumenta a perspectiva de vida. Você se edifica, sabe? Você se torna forte. Você adquire mais conhecimento, entendimento, sabedoria, vem força. Quer dizer, antes da força vem o temor, né? Vem o temor do Senhor. E depois do temor do Senhor vem força, luz, paz, vontade de viver, de vencer. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, ou então você que não gosta de escrever, mas você confessasse falando coisas boas para a sua vida. Confessa aí, confessa coisas boas, fala de coisas boas que vai acontecer, tá bom? Eu quero fazer os agradecimentos aqui às pessoas de que têm colaborado com o ministério, que têm feito suas doações. Que Deus abençoe vocês. Aqui é um ministério que está começando, que precisa de muita ajuda dos dizimistas, nossas pessoas que estão vindo presencialmente ainda não são fortes o suficientes, tementes o suficiente para dizimarem e serem fiéis a Deus, porque é pouca gente que está vindo, poucas pessoas porque é um ministério que está começando. Nós não temos assim a intenção de tirar pessoas que já estão congregando. Estamos fazendo um trabalho de buscar pessoas desviadas, afastadas, desigrejadas, sabe? Porque existe uma diferença entre uma pessoa desviada e uma pessoa desigrejada. Uma pessoa desviada, ela voltou a beber, fumar, xingar, mentir, se prostituir, não tem o temor do Senhor. Já a pessoa desigrejada é uma pessoa que está triste com a sua denominação, não está sendo alimentado, mas ela tem consciência de que Jesus Cristo é o Senhor e está na obediência. Ela só não está mais congregando devido seus fatores, né? Os motivos que para mim não interessa, e o que interessa é que você venha congregar, venha estar congregando, vivendo em meio à comunidade, até porque ninguém pode viver sozinho, ninguém pode seguir Jesus e viver sozinho. A gente precisa de ser incluso, né, nas sociedades, até para nós darmos o exemplo, nosso exemplo, deixar nosso legado. E assim é a vida cristã. Jesus, ele não se isolou da sociedade, ele se infiltrou entre publicanos, entre fariseus, entre pessoas de má índole, pessoas boas, enfim. Jesus se infiltrou. O cristianismo é você se infiltrar, se envolver, sem se contaminar e dar bom exemplo, dar bom testemunho. Como essa palavra que você vai ouvir aqui, essa leitura, o exemplo de Gaio. Preste muita atenção nessa leitura que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, deixa-me então abençoar a noite de segunda-feira e depois eu vou soltar aqui a mensagem para vocês. Dá um joinha aí quem não deu, se inscreva no canal quem não é inscrito, procure compartilhar com outras pessoas esse canal para que nós possamos crescer no reino de Deus. É o VCJ, vamos crescer juntos, tá bom? Então vamos lá. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, estarmos aqui. Eu quero, meu Pai, abençoar essa noite de segunda-feira na vida de todas essas pessoas que estão participando comigo aqui, que abriram esse link. Talvez essa pessoa, Pai, ela abriu esse link em um outro horário, um outro dia, eu não sei, mas que ela seja muito abençoada ao participar, meu Deus, desses momentos aqui conosco.
Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite cada pessoa que está inscrita nesse canal, essas pessoas, meu Pai, que estão, meu Deus, dentro do grupo de WhatsApp, tanto Brasil em Oração como Tabirito em Oração. Eu peço a sua graça, a sua bênção, meu Deus, na vida de todos esses que estão aqui comigo. O YouTube sempre ele manda as notificações, e sempre quando vem as notificações, essa pessoa abre o link, ela participa. Então que assim como ela está abrindo o link para ouvir, para aprender, de que o Senhor também, Pai, abra os céus para que ela venha ter acesso à sua graça, à sua misericórdia. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a família de cada um, eu oro pela família de cada um e ministro bênção. Em nome de Jesus, oro, meu Deus, pelo lar, que haja paz, amor, união, prosperidade, saúde. Os que têm pessoas internadas, doentes, Senhor, que o Senhor faça um milagre e abençoe a todos. Eu te peço e já te agradeço, ó Pai, a bênção para todos. Oro, meu Deus, por esses dizimistas remotos, esses que mesmo à distância, meu Pai, tem ajudado essas pessoas que fazem depósitos aqui no canal É Tempo de Oração, e eu peço a Deus que o Senhor abra as portas, abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sem medidas, para que essa pessoa ela possa colaborar, ajudar mais e mais, e a gente assim expandir o Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro, eu abençoo, eu oro por cada dizimista, tanto os que estão presencialmente falando, como os que estão à distância, mas têm sido fiéis. E eu quero ouvir testemunhos destas pessoas, meu Deus, de que até o que está dando, até o que tem para dar errado, está dando certo na vida dessa pessoa. Essa pessoa que dava um passo para frente e 10 para trás. Que a partir de agora, que ela venha dar, meu Deus, vários passos para frente. Que ela venha avançar buscando o tempo perdido da sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Eu vou deixar aqui para vocês, está aqui, ó. É o meu número de telefone, 31 975 74 90 08. Tem o QR Code, você só é apontar para aqui para o QR Code que já cai na conta do Ministério Tempo de Oração. Se você quiser adquirir meus livros também, se você comprar os 2 livros, você não vai ter despesa de correio. E aí você deve entrar nesse número aqui, entrar no meu WhatsApp, mandar seu nome completo, CEP, rua, tudo direitinho, completo, para mim enviar para você os livros, tá bom? Seja nosso mantenedor ministerial com seu dízimo, aqui a chave do Pix é a mesma coisa do QR Code, aqui a chave do Pix 55520 474 1000 ao contrário 56. E se você quiser comprar o meu livro diretamente pelo canal é tempodeoracal.com.br, então você pode acessar aqui nesse link, você pode comprar diretamente e ter o seu livro em formato digital, tá bom? Então são essas as informações. Deus abençoe e ouça com atenção esse ensinamento, essa pregação que a gente vai trazer agora para todos vocês na terceira epístola de João. Se eu puder colocar aqui na tela, eu coloco para poder você acompanhar a leitura conosco. Então vamos lá? Deixa-me soltar aqui. Eu vou desligar meu microfone e aumentar, tá? Então, por alguns minutos, segundinhos, vai ficar o telefone meio mudo, mas vocês já sabem que é para poder fazer a transmissão. A Bíblia no livro na terceira epístola de João, nós vamos ler, e depois que nós lermos, nós vamos participar da ceia, e depois participarmos da ceia, a gente vai terminar adorando a Deus, tá? Então, na terceira epístola de João, é um capítulo só, né? Essa é a terceira epístola de João. João, ele é um dos últimos apóstolos, é um dos últimos dos 12 que Deus preservou, que Deus guardou para
escreveu o Apocalipse, para escrever todas essa carta aqui, por exemplo, essas cartas das epístolas de João, foi escrita mais ou menos no ano 85, entre o ano 85 a 100. João ele vem morrer no ano 101. Ele morreu com longa vida. Os outros apóstolos foram mortos martirizados. Uns foram decapitados, outros foram traspassados por uma flecha enquanto orava. Pedro foi crucificado. Diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não numa cruz. Não, foi na cruz. Quem não foi crucificado numa cruz foi em forma de X, foi Tomé. Tomé que foi crucificado em forma de X, não foi bem uma cruz. Quer dizer, rasga mais ainda, né? É maior sofrimento, né? E assim todos os apóstolos foram martirizados. Judas, que deixa de ser, comete suicídio. E não somente os apóstolos, mas a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja do primeiro século, muitos cristãos foram martirizados, foram mortos, assassinados por causa do nome de Cristo. E Deus, ele poupou João justamente para escrever o Apocalipse, cuidar de Maria, mãe de Jesus, cuidar da igreja de Éfeso, como ele ficou na igreja de Éfeso, e depois foi expulso para a ilha de Patmos, para lá ser usado por Deus, e escreveu o Apocalipse. Essas cartas aqui, as suas epístolas, é mais ou menos nesse período, do 85 a 100, ele já estava envelhecendo, né? Mas vamos para esse capítulo 1 da terceira epístola e ver o que Deus está falando conosco. Vamos trazer de lá, daquela época para cá, para nós, o que nós precisamos, o que vivia lá, o pessoal que tinha lá, o Espírito, a presença, o poder, e a gente transmitir para nós essa mensagem, para nós vivermos hoje. Diz assim, ó: o presbítero ao amado Gaio, e quem eu amo na sua verdade. Amado, falando para Gaio, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de teus irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, nesses 4 versículos primeiros aqui, dá para entender de que Gaio é um discípulo de João, e que está trazendo muita alegria para João, da maneira de que ele maneja a verdade. Aí vem o bom exemplo de Gaio: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-as em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aí continua dizendo: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica,
proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí termina dizendo: muitas coisas tinha que de escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. E pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saudam, sauda os amigos, nome por nome. Então, olha que exemplo de João, a atenção que ele está dando aqui para o seu discipulado, para os seus fiéis, seus discípulos. E ele está trazendo esse exemplo de Gaio, que é uma pessoa, um jovem, de que ouviu a palavra, de que entendeu a palavra e de que agora ele pratica a palavra. O Senhor, ele mostra, ele ensinou muito, o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos, e João estava sempre presente ali ouvindo quando Jesus dizia: não sede apenas ouvintes da palavra, mas sede praticante. O Senhor Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverem em mim, quer dizer, se vocês estiverem praticando a palavra, obedecendo a palavra, então eu estarei em vós, eu estarei convosco. Jesus disse assim, ó: se vocês verdadeiramente me amam, então vocês obedecem os mandamentos, vocês praticam a palavra. Ele mostra de que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, ela é comparada a uma pessoa insensata, uma pessoa de pouca mentalidade, débil na fé, que está construindo uma casa sobre areia. A gente não precisa ser um construtor de obra, ser um mestre de obra, para a gente entender que se construir uma parede na areia, vai cair. Se construir uma casa na areia, vai cair. Jesus disse: assim são essas pessoas que ouvem as palavras e não praticam. São insensatas. Se você passar e ver um cara construindo uma casa na areia, e você vai dizer assim: que cara louco, que cara burro, insensato, incoerente, imprudente. Ele sabe de que até o vento, quando soprar essa areia, vai derrubar essa casa. Então saiba que assim como aquela pessoa, ela é insensata em estar construindo a sua casa na areia, muito mais é insensato a pessoa que ouve a palavra e não pratica. Porque nós não estamos construindo uma casa alvenaria, uma casa civil aqui para habitar momentaneamente. Essa casa que nós estamos construindo é a casa eterna. É isso que as pessoas têm que entender, pessoal, que não entendem. E quando ela não entende porque ela não ouve a palavra de Deus, ela é tida por inocente. Essa pessoa vai chegar diante de Deus, vai prestar contas, e você, no juízo final, o próprio Deus já está vendo que a pessoa não teve acesso à palavra, não teve acesso ao conhecimento. O próprio Deus vai ver e eu não sei como é que vai ser, pastor. Esse pessoal que morreu e no juízo final, eles vão ser condenados? Eles vão para serem lançados no lago de fogo? Não sei.
E se alguém falar para você, não acredite, porque a Bíblia não nos dá nenhuma referência sobre sobre julgamento após a morte. Julgamento é com Deus. O nosso papel é pregar. As pessoas têm um costume de dizer: ah, fulano morreu. E tem uns que me perguntam: pastor, o que o senhor acha? Ele foi para o céu, foi para o inferno? Não sabemos. Não sabemos, porque a pessoa na hora da morte, ela pode ter se arrependido. Olha o ladrão da cruz, que está lá do lado de Jesus. O outro está lá criticando Jesus. E esse outro diz: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim. E Jesus dizia: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a misericórdia de Deus é tremenda, é infinita, a gente não sabe. Eu não tenho noção e ninguém tem noção como vai ser nesse dia do juízo final. E essas pessoas que já ouviram a palavra, essas pessoas que teve a oportunidade de construir sua casa sobre a rocha, essas pessoas que tiveram a oportunidade de construir sua casa sobre Cristo, porque a nossa casa é eterna, a nossa morada é eterna, é para ser construída sobre Cristo. Quando Jesus pergunta para os apóstolos e diz bem assim: o que o povo fala lá fora de mim? O que dizem de mim? Os apóstolos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és profeta. Aí Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro vem e diz: nós dizemos que tu és o Cristo. E Jesus diz: sobre esta rocha, não é sobre Pedro, como muitos entendem de que essa rocha é Pedro. Não, é o que o Pedro falou. Cristo é a rocha. Sobre esse Cristo edificarei a minha igreja. Então todas as pessoas que estão edificados em Cristo, a pessoa que está ouvindo a palavra de Cristo, a pessoa que está obedecendo a palavra de Cristo, a pessoa que está tendo um encontro com Cristo, a pessoa não fanático, sem fanatismo. Não que você vai ser fanático, habitolado, Cristo, e ficar doido por aí, Cristo. Não. Mas dentro de uma prudência, dentro de um padrão que dá bom testemunho, como Gaio. Gaio aqui, esse discípulo de João, que João evangeliza ele, que João traz para perto, ensina para ele. Eu imagino Gaio: ô João, como foi, apóstolo? E fala aí, como era Jesus? Fala de Jesus. E vai falando as palavras. E esse jovem cresce com essa estrutura, ouvindo a palavra. E João já com seus 85 anos, 90 anos, que já tinha evangelizado esse rapaz já tinha ido por outros lugares pregando o evangelho, e agora só ouve falar coisas boas desse homem, dessa pessoa, enquanto que o Demétrio, o outro, estava servindo de mau exemplo. Você vai ver aí 2 discípulos, um que deu alegria para o João, trouxe alegria, e o outro está trazendo tristeza, quer dizer, não acolhendo os irmãos. Então, esse ouvir a palavra, ler a Bíblia, aprender a palavra e praticar, quando a gente não pratica, a gente vai prestar contas, porque a gente sabia. Então, no juízo final, e você? Aqui estou vendo nos livros das tuas obras, aqui eu estou vendo que você tinha muito conhecimento da palavra. Por que você não praticou? Aí você me pergunta assim: pastor, o que é praticar a palavra de Deus? Como que é? Então vamos lá. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu vim de uma igreja, de uma religião oficial. Desde os meus 5 anos, eu já aprendi a rezar. Minha avó me ensinou a rezar Ave Maria, Santa Maria, o credo, creio em Deus Pai, salve Rainha. Tudo isso que até hoje está aqui na minha cabeça e eu não consigo apagar. Até hoje eu rezo a salve Rainha, rezo essas coisas porque está aqui, porque desde os 5 anos. Com 12 anos eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz tudo que diz o protocolo religioso, eu acompanhei. Acendia vela para as almas, era vela para os santos e aquela coisa. A prática da religiosa eu praticava. E a vida cada vez mais era um sofrimento só. Vazio,
Eu lembro de que eu, com 14, 15 anos, já tinha pensamento de tirar a minha vida. Já vinha pensamento assim, porque para mim a vida não tinha sentido. Eu nasci, sofrer, meu pai, um cachaceiro, minha mãe, só vive doente, não tem comida, a gente quer comer, não tem comida. E eu já querendo umas namoradinhas, que a gente com uns 14, 15 anos já começa a olhar, né, para as menininhas assim. Graças a Deus, é melhor olhar para as menininhas do que para os menininhos, né? E aí, eu já ficava assim, às vezes não tinha nada. Quer dizer, e às vezes eu ficava assim procurando. Poxa, e Deus, onde é que está nisso tudo? Quer dizer, a religião não me apresentou. Então, quando eu venho ter esse encontro com o Senhor Jesus, que primeiro para mim chegar até Deus, eu tenho que ter esse encontro com o Senhor Jesus, foi justamente num momento difícil, em 1982, 83, no Rio de Janeiro. Eu já tinha conhecido Marilena, a gente já se namorava. Entendeu? E aí foi onde uma miséria, era um desemprego, era uma situação. E o vazio que batia dentro de mim, mas era um vazio, uma tristeza. Teve uma época que eu já namorava ela, eu sumi, fui para bem longe, só contei para a irmã dela que, fala para tua irmã que eu sumi. Eu lembro que eu estava saindo com uma muda de roupa, quando eu ia chegando, meu pai estava chegando, eu escondi atrás da porta, ele passou, e eu fui para a rodoviária e sumi. Um vazio, procurando, buscando. Eu queria ser feliz. E eu lembro de que quando eu tive esse encontro com o Senhor Jesus, a primeira coisa que a gente recebe é uma paz. Paz, amor e alegria. A gente recebe uma paz. Eu não tinha conhecimento nenhum da palavra. Então é aí aonde eu comecei a ler a Bíblia. Olha por onde começa. Eu comecei a ler a Bíblia, não sabia por onde começar, se lia no Velho Testamento, no Novo. Quando você chega no Novo Testamento, está lá, Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou aquela coisa toda. Um chá de desânimo. Mas a obra do Espírito Santo já estava operando em mim. Eu já estava com o coração aberto para isso. É como o Sérgio estava falando aqui. Ele também, um coração fechado, isso é obra do Espírito Santo. É por isso que, através da oração, o Espírito Santo trabalha, tanto em nós, como na nossa família. E o que aconteceu? À medida em que eu fui lendo a Bíblia, eu fui tendo conhecimento das coisas de Deus, e através da oração, e aquilo, aí a Bíblia falava bem assim, de que perdoar, já começa no Pai Nosso, perdoar. Digo, mas perdoar? O camarada me fez mal, eu vou ter que perdoar o cara? Minha vontade é ir lá arrebentar com a orelha dele, e é para mim perdoar o cara, então é para perdoar. Então eu vou perdoar. Está lá eu, fulano, eu te perdoo. Comecei a praticar. Virou crente agora é? Digo, não virei crente não, todo mundo é crente. Creu em Deus é crente, creu em alguma coisa é crente. É porque eu estou querendo obedecer a palavra. Estava lá, na Bíblia. O cuidado com as palavras obscenas, gestos obscenos, palavrão, mentira, e eu era mentiroso que só. Quer dizer, aí quando eu comecei a ver essas coisas, eu comecei, segundo a palavra. É isso que é praticar, não é pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço, uma Bíblia desse tamanho e sair, Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, e ficar com aquela... Não. É você ler, você aprender e você colocar em prática. Ele diz de que se alguém te obrigar uma milha, se alguém obrigar a caminhar uma milha, anda 2. O que significa isso? Naquela época, quando Jesus ensinava, existia uma cultura na época lá de que, principalmente os romanos, que abusavam dos judeus, eles pegavam pesos e colocavam nas costas dos judeus para eles carregarem. Anda aí, ajuda a carregar esse saco aí. Jesus está dizendo para os judeus na época, se alguém colocou você para caminhar uma milha, você vai andar uma milha, 1 quilômetro, que é um pouco mais de 1 quilômetro, uma milha. E você vai carregar isso aí, pelo menos uma milha. Então carrega 2. Não, moço. Precisa me bater e fazer nada não. Eu não vou carregar 1 milha, não, vou carregar 2. Jesus dizendo, se alguém te bater na direita, na esquerda, dá à direita.
Quer dizer, não é que a pessoa vem, bate e você vira para dar, não. É no sentido de que a pessoa faz alguma coisa, ou diz alguma coisa, ou um gesto, ou alguma coisa, e você, ao invés de vir com a face do ódio, você vai com a do amor. Isso tudo é difícil, gente. Isso tudo é muito difícil, mas quando a gente está procurando construir a nossa casa sobre a rocha, a gente pratica. A gente pratica aqui, ó. É o que ele termina dizendo isso. Ele dizendo, justamente, procura fazer o bem. Os que fazem o bem, fazem porque é da parte de Deus. E os que, aqui ó, versículo 11. Amados, não imites o que é mal. Versículo 11. Senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Então quando você encontra e depara com essas pessoas fazendo mal, falando mal, te xingando, qualquer coisa assim, não conhece Deus. Agora você que conhece, que já conhece a palavra, opa, respira fundo, sai de perto, foge. E é uma luta, porque pelo fato de eu ter um temperamento forte, um temperamento bem colérico, bem forte, é uma luta para me vencer isso aí. É todo dia. Olha que eu já estou lutando nessa vida aí mais de 40 anos e até hoje eu estou treinando. Sabe? Aqui mesmo, do lado, o camarada vem, eu limpo, fiz um negócio, o cara jogou um montão de mato lá, justamente para não colocar aquela coisa da provocação. Né, Léo? Você viu lá? Eu não vou falar nada. Por quê? Eu não vou, rapaz. Eu não vou buscar confusão, não quero. Mas, por outro lado, é claro de que é igualzinho. Quando ele veio, eu fiquei olhando para ele assim, mostrando, sou pastor, mas sou homem. Não quer dizer que vai vir também bagunçar. Eu não vou para a briga, não vou, mas se estiver errado, vai para a justiça. Então, se alguém precisar de que eu vá lá, dar uma queixa e lá, eu vou buscar meus direitos, ora. A rua é pública. Mas aonde você vai arrumar uma confusão. Principalmente quando você é temperamental, quando é o teu fraco. Então, tem que andar vigiando. Então você tem que olhar para um cara desse e dizer assim, ele não conhece Deus. Eu conheço, eu tenho que aguentar isso aí. Eu tenho que dar bom exemplo. Eu tenho que dar bom testemunho como Gaio. Por que João fala tão bem desse Gaio? Porque ele dava bom testemunho. E se nós conhecemos Deus, nós também temos que dar bom testemunho. Amém? Então vamos ouvir a palavra de Deus e vamos praticar. Graças a Deus. E baseado nessa palavra, nós vamos participar da Santa Ceia, comer do pão, beber do cálice. E aí vamos orar buscando a presença dele, o Espírito Santo, uma renovação. E aí a gente vai para casa abençoado, em nome de Jesus. Amém? A minha esposa vai pegar a bandeja, o pão, para poder servir. Curve sua cabeça sentado mesmo. Meu Deus e Pai, que essa palavra, essa mensagem, essa leitura da Bíblia venha ficar no mais profundo do ser, do meu ser, do ser de cada um aqui, pois aquilo que a gente está, meu Deus, ouvindo, aprendendo, a gente quer praticar. Eu quero praticar, Pai. Me ajude. Eu sou falho, meu Deus. Eu sou falho, eu sou fraco. Todos nós somos falhos, somos fracos. E eu preciso praticar tudo que está escrito. Meu Deus, o Senhor disse, aquele que ouve a palavra e pratica, é semelhante ao homem que constrói sobre a rocha. Pai, nós queremos praticar. Então, quando nós comermos deste pão e bebermos deste cálice, que nós recebamos a força, o Espírito do Senhor, para que possamos praticar a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Receba agora, por favor, o pão, o cálice. E fique de pé quando você receber, por favor, para a gente ceiar então.
Então aí foi o momento da Santa Ceia. Minha esposa está servindo. E aí o culto permaneceu lá, continuou. E eu quero então, nesse momento, encerrar nossa programação aqui. Porque aí tem, se você quiser participar do culto ao vivo aqui, participar, você vai ali onde está o dispositivo escrito assim, ao vivo. Então todas as lives que eu fiz ao vivo estão lá. Quando você entra aqui no canal, aí tem vídeos, tem shorts, tem playlist e tem também ao vivo. Então quando você vai no ao vivo, todas lives que eu fiz ficou ali gravada. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. A gente encerra por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau.